Os 12 apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. A missão dos 12 apóstolos. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isso. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moeda de cobre. Nessa viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Perseguições e sofrimentos. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas em nomes piores ainda. De quem devemos ter medo? Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Espada em vez de paz. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser o meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar.
Quem procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida eterna. As recompensas. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque esse é um profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Palavra tão linda que eu tinha dificuldade de entender isso, de me entregar para a palavra, né? Porque antes eu escutava como um livro, e muitas vezes eu leio muito. Minha esposa sabe, quem me conhece sabe que eu leio muito. Eu me emocionava com um livro ou com outro, gostava de um livro do outro, tinha dificuldade de terminar um livro às vezes, porque eu ficava com dó de acabar a história. E eu vou te perguntar, se entregue quando você estiver ouvindo a palavra de Deus. Muitos no coração vão sentir que não devem se entregar, e por muito tempo eu me senti assim, porque a gente tem medo de se entregar pelo julgamento dos outros. É aquilo que falou. A gente tem medo de se entregar porque o que os outros vão pensar da gente, a gente sempre está pensando na gente, né? Mas olha só que interessante. A primeira coisa que Deus fez nesse capítulo, a primeira coisa que Jesus fez, foi falar para os discípulos, ó, não é para você ir para lugar nenhum, você vai primeiro no povo eleito de Deus. Então a primeira chance que Cristo deu foi para o povo eleito de Deus. E se eles rejeitarem você, depois eu vou chamar os outros para a festa. Tem até uma parábola da festa, né? O Senhor foi lá e convidou todo mundo, ninguém quis participar da festa, e aí ele falou, então chama todo mundo, chama os aleijados, chama os coxos, chama os cegos, chama todo mundo que estiver na rua, os trabalhadores, e vem participar da festa. E a festa encheu. Então, Jesus deu a chance para o povo eleito de Deus. Ele falou, ele queria salvar esse povo. E o povo não quis ser salvo. E outra coisa muito, muito legal é que ele fala para você confiar. Então ele fala para os discípulos o seguinte, ó, vocês vão, mas vocês não vão levar nada, não vai levar túnica, não vai levar comida, não vai levar nada. Por que ele faz isso? Porque ele queria que os discípulos entendessem e confiassem em Deus, confiassem que Deus ia prover tudo. E isso vai acontecer repetidas vezes. Por que a gente precisa ir para a igreja? Se nós somos a igreja, depois que Jesus rasga o véu, nós somos a igreja de Deus. Por que a gente precisa ir para a igreja? Todo domingo, ou ir no sábado, ou fazer culto pequeno dentro de casa, com familiar, célula, sei lá como é que chama. Por que a gente precisa disso? Você come todos os dias? Você toma café da manhã, ou almoço, ou janta, ou faz uma refeição todos os dias? Você come por quê? Para você alimentar o seu corpo. É por isso que você come. Então, você precisa ir para a igreja, você precisa ler a palavra, porque você precisa alimentar a sua alma. É por isso que você precisa ir para a igreja. E agora, para encerrar, para não ficar muito longo, eu quero dizer o seguinte. Vocês vão sofrer em meu nome, ele diz para os discípulos. E aí eu vou te perguntar o seguinte. Você defende muito a sua tese, eu não sei qual que é, mas você defende muito a sua tese. A pergunta é, você morreria por ela? Você morreria pelo que você acredita? É muito fácil nesse momento você dentro de casa, no ar-condicionado, falar, eu morro por ela. Mas se coloque nesse lugar de verdade. Você morreria por um ideal que você não acredita tanto? Essa é a maior prova de que Jesus era e é Deus. Apesar de várias outras, né? Isso tem provas periciais históricas, mas os discípulos, eles morreram por Cristo. Eles morreram por Cristo. E Paulo, que perseguiu Jesus até o final da vida de Jesus, a primeira morte de Jesus, perseguiu, caçou e foi atrás. Paulo, depois quando ele encontrou com Cristo, Paulo morreu por Cristo. Então como pode ser isso, né?
as pessoas elas morrerem por algo que elas duvidam. Paulo, que perseguiu, caçou e fez tudo isso, morreu por isso. Como pode ser isso? Então, ninguém morre por algo que não acredita. E para fechar, eu já disse isso uma vez, mas vamos lá. Quem seguir o chefe, e os outros chamarem o chefe de Beelzebu, vocês serão chamados de coisas piores. O que isso quer dizer? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, se você faz algo, mesmo não, eu sou de Deus, mas assim, ó, aquela coisinha errada ali eu faço, mas ó, Deus me entende, a gente está na pegada. Não, você não representa Deus. Você não representa Cristo. A gente vai ser chamado de coisa pior. Então, vamos servir a Cristo. Exemplo. Vamos ser o exemplo que Jesus pediu. Eu pertenço a Cristo.